Olá, alunos do curso CPOG, curso Professor Otávio Gouveia, e interessados no concurso da Petrobras 2023 para o cargo de operação. Estamos abordando o assunto termoquímica. Se você não reside, no estado do Rio de Janeiro ou está impossibilitado de fazer o curso presencial, você pode nos solicitar material de estudo em PDF nesses WhatsApps do curso aqui, 992511415 ou 979540649. Oferecemos esse material para quem não está no curso presencial, na forma de PDF e alguns assuntos com aula online. Informações nesses WhatsApps. Mas queremos abordar o assunto termoquímica e especificamente questões da prova Sebrasp de 2007, questões 53, 54, 55, que abordam essa diferença na termoquímica entre reação endotérmica e reação exotérmica, esses dois gráficos. O detalhe da reação exotérmica é que os reagentes têm energia maior que os produtos, então ocorre uma queda da energia. E como o delta é sempre final menos inicial, o ΔH, que é a variação da entalpia, que é o calor da reação, aqui na reação exotérmica, o produto tem energia menor que o reagente. Então, quando subtrairmos na reação exotérmica, o ΔH, a variação do calor da entalpia, vai ser menor que zero. Ao contrário, na reação endotérmica, o ΔH, ele será maior que zero. Por que isso? Porque a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Isso pode ser visto nesse esquema de gráfico aqui, em que os produtos têm valor de entalpia maior que os reagentes. E aí o delta dá positivo. Ao contrário, já falamos, mas só revendo, na reação exotérmica, nesse formato, os produtos têm um valor de energia menor que o reagente, por isso o delta dá negativo. Um conceito muito importante, o conceito de entalpia de formação, é o que é abordado nessas questões que queremos fazer. A entalpia de formação é o calor que pode ser absorvido ou liberado, dependendo se a reação é endo ou exotérmica, na formação síntese de 1 mol de uma substância a partir das substâncias simples que o compõem no estado padrão. Então, peguei como exemplo aqui a água líquida, que as substâncias simples que a água é formada é exatamente o hidrogênio e o oxigênio. No estado padrão, que o hidrogênio é gasoso e o oxigênio também é gasoso, então essa seria a entalpia padrão de formação da água. Isso é apenas o conceito de entalpia de formação. Eu dou esse exemplo porque é o que está sendo mais pedido em questões no padrão Sebrasp. Por exemplo, para essa reação aqui, em que o metano reage com água, formando monóxido de carbono e hidrogênio, o que importa perceber? Que questões desse tipo fornecem a entalpia de formação aqui nessa reação do CH4, do H2O e do CO. Esses três têm as entalpias de formação dadas. Qual entalpia de formação que não é dada? A do hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio H2, sendo substância simples, a sua entalpia de formação, por definição, é zero. Então, como é que fica o cálculo do ΔH? O ΔH, o delta é sempre o final menos o inicial, ou entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Os produtos nessa reação exemplo são o CO e o hidrogênio. O CO, o valor de entalpia de formação dele é menos 108, então perceba que esse valor é do CO, O CO e o hidrogênio estão aqui. Você vai falar, mas eu só estou vendo o CO. Sim, porque o hidrogênio é zero. Então, o valor do CO menos o CH4 e o H2O, que são exatamente reagentes. E o valor da entalpia de formação do CH4 dado é menos 75. O da água, menos 287. Então, perceba que, em resumo, se fez os produtos, que no caso foi o CO, porque o H2 foi zero,
e os reagentes que foram o CH4 e o H2O. Essa conta, esse algebrismo todo, nos fornece um resultado final menos 108 mais 382, que dá um valor positivo igual a 254 kJ. Então perceba que o que se fez aqui em resumo? Se calculou, né, o valor do ΔH da reação a partir de entalpias de formação fornecidas. E a conta que se fez foi entalpias dos produtos menos dos reagentes. É isso que vamos fazer nessas questões 5.4, 5.3, 5.5 que passo a ler. A prova de conhecimentos específicos, SEBRASP, sempre dá um texto. Então, esse aqui diz que a crescente preocupação mundial com o esgotamento das reservas petrolíferas tem gerado um grande número de pesquisas no sentido de gerar obtenção de energia, né, a partir de outras fontes, e no caso ele fala aqui da utilização do hidrogênio a partir da oxidação do metano. Seria essa reação que é fornecida pela questão. Então perceba que está sendo gerado hidrogênio a partir do metano, CH4, e o metano é oxidado, reação do metano com O2, produzindo CO e hidrogênio. Pois bem, e dada essa reação, ele mostra uma tabela a seguir, onde são fornecidas exatamente entalpias de formação. A exemplo do que mostramos aqui, que como se calcula o ΔH a partir de entalpias de formação, subtraindo a entalpia do produto menos reagente, é o que vamos usar na questão seguinte. Destaque que para essa reação ele forneceu entalpias de formação a 25 graus Celsius 1 atm de quem? Do CH4 e do CO que eu marquei aqui na reação. E vamos ver o que a questão 53 fala. Ela diz que a entalpia da reação apresentada, qual? Essa daqui, né? Que eu reescrevo aqui na tela de baixo, é a mesma reação. Ele diz que a entalpia dessa reação a 25 graus e 1 atm, perceba que os valores dados são exatamente 25 graus e 1 atm, ele diz, afirma, você tem que marcar verdadeiro ou falso, que a entalpia da reação será menos 35,68 kJ para a formação de 10 mols de hidrogênio. O que eu quero destacar? Importa a equação balanceada. Os números em vermelho são da equação balanceada, né? E ele está dizendo que 10 mols você vai ter uma entalpia de menos 35. Mas eu quero buscar esses valores na equação balanceada. Então perceba que foram dadas, né, as entalpias de formação do CO e do CH4 na tabela mostrada aqui, ó. Né, esses valores do CH4 e do CO, eu substituí aqui o valor dado do CO menos 110 e do CH4 menos 74. E fiz aqui, ó, essa subtração, esse ΔH menos 110 menos 74, que é exatamente aplicar essa fórmula ΔH igual a entalpia dos produtos, que foi essa, menos dos reagentes. Considerando que nos produtos, o H2, a entalpia de formação dele é zero, porque é substância simples. E nos reagentes, o O2, a entalpia de formação é zero, porque é substância simples. Resumindo, o ΔH, que é a entalpia dos produtos menos reagentes, se limitou a essa subtração, que deu como resultado menos 35,15. Esse menos 35,15 é o valor do ΔH dessa reação que aqui está. E ela produz, vejam, 2 mols de hidrogênio. Então, o valor obtido, calculado de menos 35, corresponde a 2 mols. Mas por que 2 mols? Porque a equação balanceada fornece 2 mols. Ok? Se a equação balanceada fornece 2 mols, né? Esse valor de menos 35,15 são 2 mols. Se a equação balanceada fornece 2 mols e o enunciado fala que esse valor, né, de menos 35 corresponde a 10 mols, percebam aqui, né, nessa regra de 3 que está errado.
porque na verdade o menos 35 corresponde a 2 mols e não a 10 mols, como afirma a questão. Portanto, ela está errada. Na questão 54, ele fala de uma temperatura de 1.300 graus e uma atmosfera e fala da entalpia de reação, dizendo que quando esquenta 1.300 Kelvin, a entalpia da reação é menos 22. Mas o que acabamos de ver no resultado anterior, né? Que em 25 graus, você vai falar, mas por que 25 graus? Porque calculamos aqui a entalpia da reação é 25 graus e 1 atm e chegamos ao valor de menos 35. Então, a 25 graus, acabamos de calcular que o ΔH da reação é menos 35. Ele aqui começa afirmando que em 1.300 o ΔH passa a ser menos 22. Então, resumindo, a temperatura passou de 25 para 1.300 Kelvin. Na verdade, isso aqui está em Kelvin, mas vai dar 1.100. Vai dar mais de 1.000 graus Celsius. Então, ele aqueceu de 25 para mais de 1.000 graus Celsius. E o valor que era de menos 35, o ΔH, passou a ser menos 22. Como os sinais de ΔH são negativos, tivemos calor liberado. E o calor liberado passou de 35 para 22. Então, diminuiu o calor liberado, frente a um aumento da temperatura. Resumindo, com um aumento de temperatura de 25 para cerca de 1.000 graus, o calor liberado diminuiu de 35 para 22. Aumentou-se a temperatura e o calor liberado diminuiu. Aqui no enunciado ele diz que foi maior o calor liberado. E o que se viu foi uma diminuição. Portanto, questão 54, enunciado errado. Na questão 55, é bem conceitual. Ele diz que a entalpia de oxidação do metano apresentada é igual à soma da entalpia dos produtos e dos reagentes. Começamos, gente, essa aula mostrando exatamente que a entalpia, a variação de entalpia, é a subtração da entalpia dos produtos menos reagentes. Então, é erro quando ele diz que a entalpia de oxidação do metano vai ser a soma. Por que ele falou oxidação? Porque a reação dada, o metano reagiu com O2. E reagir com O2, por definição, é oxidação. O fato é que, independente da reação, o ΔH é sempre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Eis o erro da questão, né? Portanto, essa afirmativa 55 também está errada. E o curso EPOG te convida a estudar conosco nesses WhatsApps 992511415 ou 979540649. Estamos no presencial e oferecendo algumas aulas online. Entre em contato, seja bem-vindo.